Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 21, versículo 15, continuação, que diz assim: Pedro é restaurado por Jesus. Assim, após tomarem um de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeirinhos. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhes: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo: quando eras mais jovens, tu te vestia a ti mesmo e ia para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outras pessoas te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isto falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir estas palavras, acrescentou: Segue-me. Amém, né? Aqui Pedro é restaurado por Jesus. Pedro aqui havia negado Jesus 3 vezes, antes de Jesus morrer. E quantas vezes nós agimos da mesma maneira, né? Nós negamos Jesus. Nós negamos por muitas coisas. Por querer fazer a nossa própria vontade, nós negamos a vontade de Deus, né? Mas Jesus, Deus, Ele nos tem um tempo de restauração. Então não temas, não desista. Se você tiver negado a Jesus ou feito algo para entristecer a Ele, entenda, enquanto há vida, há esperança. Hoje Ele te chama, hoje Ele te espera. Assim como Pedro teve o tempo de restauração. Judas não foi até Jesus, não pediu perdão, mas ele preferiu sentenciar a si mesmo. Mas Pedro esperou. Mesmo no momento de angústia, de tristeza, somente espera. Fale com o Senhor. E quando Jesus aparece aqui para Pedro novamente, depois ali deles tomarem um café, Jesus ali pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes, mas cada vez que ele perguntava, ele acrescentava algo. Porque ele fala, cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas crianças. Então ele estava querendo dizer, a forma de você me demonstrar amor é cuidar de quem eu amo. A forma que nós podemos demonstrar amor a Deus é cuidando do nosso próximo, cuidando da nossa família, cuidando daqueles que estão ao nosso derredor, falando de Jesus para eles. Esta é a forma de nós demonstrarmos o amor de Cristo. Então Jesus ali continuou a perguntar a Pedro, porque Pedro estava sendo restaurado por Jesus. Pedro, tu me amas? E o Senhor enfatizava o teu nome, né? E ainda falava da tua geração. Pedro, filho. Então isso é interessante. Assim como ele fala comigo e com você, ele nos chama de filho. E ele enfatiza que nós estamos sendo restaurados. Então não temas, não tenha medo. Somente acredite, fala, Senhor, eis-me aqui. Se é isso que eu preciso passar, fortifica a minha vida. Fortifica a minha vida no altar, no teu altar. E Jesus pergunta ali para Pedro, né? A segunda vez, Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro ali foi entendendo que o amor que nós devemos demonstrar a Jesus é com atitudes,
é fazendo a vontade dele, nós demonstramos que o amamos. Então é sobre isso que eu hoje, esta manhã, venho lhe convidar a demonstrar o amor de Jesus ao próximo. Quando nós servimos ao próximo, nós estamos demonstrando para Jesus que nós o amamos. Nós estamos demonstrando a Deus que nós o amamos. Quando nós assim servimos, porque Jesus veio para servir. Aquele que lavou os pés, né, de todos os discípulos ali antes da sua morte. Ele serviu cada um deles. E o Senhor nos convida hoje a servir. Então que no dia de hoje nós possamos estar prontos a servir ao Senhor. Que neste dia nós possamos glorificar a Deus e servir com amor. É sobre isso. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus com esta palavra maravilhosa. Porque Pedro, pela terceira vez, foi restaurado. Quando Jesus olha novamente para ele e diz, né, Pedro, tu me amas? Então é sobre isso, é sobre demonstrar o amor de Cristo. Quando nós assim obedecemos e colocamos em prática o que Ele nos chamou a fazer. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana abençoado por Deus, em nome de Jesus.